Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula será de resolução de exercícios sobre as matérias que a gente viu na nossa aula passada. Primeiro exercício. São dadas duas circunferências, de raio 1 igual a 12 centímetros e raio 2 igual a 25 centímetros. A primeira circunferência tem um raio de 12 e a segunda circunferência tem um raio de 25. Sabendo que a distância entre seus centros, sabendo que D é a distância entre seus centros, determine D para que as circunferências sejam tangentes exteriores e item B para que as tangentes sejam interiores. Vamos lá. Então, a gente tem o nosso raio 1, que é igual a 12 centímetros, e nós temos o nosso raio 2, que é igual a 25 centímetros. No item A, pergunta qual a condição para ser uma tangente exterior. Para ser uma tangente exterior, eu preciso que a distância seja, a condição de existência é que a distância seja igual a R1 mais R2. Então, para ser uma tangente exterior, a distância precisa ser igual a 12 mais 25. Então, a distância precisa ser igual a 37 centímetros. Então, se a distância entre os dois centros da circunferência for igual a 37 centímetros, nós temos uma tangente exterior. Já no item B, pergunta quanto tem que ser a distância para a tangente ter uma relação de tangente interior. Eu preciso lembrar que para me ter uma tangente interior, a distância entre os pontos precisa ser igual a R2 menos R1. Então, a distância tem que ser igual a 25 menos 12. Então, a distância precisa ser igual a 13 centímetros. Então, se a distância entre os centros for 37, nós temos uma relação de tangentes exteriores. Se a distância for igual a 13, nós temos uma relação de tangentes interiores. Página 22, página 228, questão 22. Nos itens abaixo, colocamos os valores do raio de duas circunferências e chamamos de D a distância entre seus centros. D a posição relativa à circunferência em cada caso. No item A, nós temos o seguinte. No item A, nós temos que R1 é igual a 4, R2 é igual a 6 e nós temos que a distância vai ser distância igual a 12. O que é que acontece? Eu tenho o seguinte, R1 mais R2 é igual a 4 mais 6, então é igual a 10. Então, R1 mais R2 é igual a 10. Então, o que nós temos? Nós temos que a distância é maior que R1 mais R2. A distância entre os centros, que é 12, é maior do que 10, que é a soma de R1 mais R2. Quando eu tenho que a distância é maior que a soma de R1 mais R2, significa que eu tenho uma relação externa. Relação externa. Isso é o nosso item A. Agora, vamos para o nosso item B. No item B, nós temos que R1 é igual a 5, R2 é igual a 7 e a distância é igual a 12. Então, o que nós temos? R1 mais R2 é igual a 5 mais 7.
então é igual a 12. Então, significa que a distância é igual a R1 mais R2. Então, significa que 12 é igual a 12. A distância é 12, R1 mais R2 é 12. Então, quando eu tenho que a distância é igual à soma dos raios, eu tenho uma relação de tangente externa. Tangente externa. Agora vamos para o item C. No item C, nós temos o seguinte. No item C, nós temos que R1 é igual a 6, R2 é igual a 8 e que a distância é igual a 2. O que nós temos? Nós temos que R2 menos R1 é igual a 8 menos 6. Então, é igual a 2. Então, eu tenho que a distância é igual a R2 menos R1. Então, eu tenho que 2 é igual a 2. A distância é igual à subtração do raio 2 menos o raio 1. Quando isso acontece, eu tenho uma relação interna. Relação de tangente interna. De tangente interna. Então, como a distância é igual à diferença do raio 2 menos o raio 1, eu tenho uma relação de tangente interna. Agora, vamos para o item D. No item D, eu tenho que o R1 é igual a 7, o R2 é igual a 6 e que a distância entre os dois centros é igual a 9. O que significa? Eu tenho que R1 mais R2 é igual a 7 mais 6, que é igual a 13. Então, eu tenho que a distância entre os dois centros é menor que R1 mais R2. Eu tenho que 9 é menor do que 13. Então, 9 é menor que 13, então a distância entre os dois centros é menor que R1 mais R2. Quando eu tenho que a distância é menor que R1 mais R2, eu tenho uma relação de secante. Página 25, questão 228. Duas circunferências tangentes externas possuem raios igual a 12 e 10 centímetros. Responda, qual a distância que separa os centros dessa circunferência? Já que a gente está falando de uma circunferência tangentes externas, significa que a distância entre os centros é igual a R1 mais R2. Então, a distância entre os centros vai ser 12 mais 10. Então, a distância entre os dois centros dessa circunferência é 22 centímetros. Item B. Aproximando os centros dessa circunferência até uma distância de 2 centímetros. Qual a nova posição delas? A nova posição, a gente sabe que a tangente interna é quando eu tenho que a distância ela é igual à subtração dos raios. Raio 2 é o 12 menos o 10, os raios. 12 menos 10, 2 centímetros. Então, a diferença do raio, dos dois raios, 12 menos 10 é 2, que é igual à distância entre os dois centros no item B. Então, significa que eu tenho uma tangente interna. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueça de instalar o aplicativo da escola, que está disponibilizado no Play Store, para vocês terem acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!